Sejam bem-vindos ao canal Contos Cthulhu. Hoje vamos estar dando uma olhada em um dos diversos contos de Howard Phillips Lovecraft, o Alquimista. Então recomendo que fiquem confortáveis, relaxem e aproveitem a leitura. O Alquimista. No alto, coroando o cimo relvado de um morro redondo, cujas encostas são cobertas perto da base pelas árvores retorcidas da vegetação primeva, ergue-se o velho castelo de meus ancestrais. Durante séculos, suas imponentes ameias fitaram carrancudas os campos inóspitos e escarpados abaixo, servindo de lar e cidadela para a casa altiva, cuja nobre linhagem é ainda mais antiga que as muralhas cobertas de musgo do castelo. Essas torres ancestrais, manchadas pelas tempestades de gerações e ruindo sob a lenta, mas potente pressão do tempo, constituíam na era feudal uma das mais formidáveis e temidas fortalezas de toda a França. De seus parapeitos com balestreiros e ameias engastados, barões, condes e até mesmo reis foram desafiados, sem jamais ressoar em seus vastos salões as passadas do invasor. Desde aqueles anos gloriosos, porém, tudo mudou. Uma pobreza pouco acima da miséria extrema, junto com o orgulho do nome que proíbe o seu alívio nas ocupações da vida comercial, impediram que os rebentos de nossa linhagem mantivessem o prístino esplendor de sua propriedade. E as pedras caídas das paredes, o mato espalhado nos parques, o fosso seco e poeirento, os pátios mal pavimentados e as torres altaneiras de fora, bem como os pisos arqueados, os lambris carcomidos e as tapeçarias desbotadas dentro, tudo conta uma história soturna de grandeza decaída. Com o passar dos tempos, primeiro uma, depois outra das 4 torres imponentes foram deixadas se arruinar, até que, por fim, uma única abrigava os descendentes tristemente reduzidos dos antes poderosos lords da propriedade. Foi numa das câmaras vastas e sombrias dessa torre remanescente que eu, Antoine, o último dos desditosos e malditos condes de C, vi a luz do dia, 90 longos anos atrás. Dentro dessas paredes e em meio às florestas umbrosas e escuras, as ravinas e grutas escarpadas da encosta abaixo, transcorreram os primeiros anos de minha vida conturbada. Meus pais eu jamais conheci. Meu pai fora morto aos 32 anos, um mês antes que eu nascesse, pela queda de uma pedra que, de alguma forma, se desprendera de um dos parapeitos desertos do castelo. E como minha mãe morrera no meu nascimento, meus cuidados e educação couberam exclusivamente ao único servidor restante, um homem velho e leal de inteligência considerável, cujo nome eu me recordo como Pierre. Eu era filho único, e a falta de companhia que isso me causou foi aumentada pelo estranho cuidado de meu idoso guardião ao me privar da companhia das crianças camponesas, cujas esparsas moradias se espalhavam pelas planícies que rodeiam a base da montanha. Naquela época, Pierre dizia que essa restrição me fora imposta, porque meu berço nobre me colocava acima da associação com uma companhia assim plebeia. Agora eu sei que o seu real objetivo era poupar meus ouvidos das histórias fúteis da maldição terrível sobre nossa linhagem que eram contadas e magnificadas à noite pelos rendeiros simplórios quando conversavam aos sussurros sob o clarão do fogo em seus casebres. Assim isolado e abandonado à minha própria sorte, eu passei as horas da minha infância absorto nos tomos antigos que enchiam a sombria biblioteca do castelo e perambulando sem destino ou propósito pela poeira eterna do bosque espectral que ainda reveste a encosta do monte perto de sua base. Foi talvez por efeito dessa vizinhança que minha mente logo adquiriu uma sombra de melancolia. Aqueles estudos e buscas que compartilham, em natureza,
O obscuro e o oculto demandavam mais fortemente minha atenção. De minha própria estirpe, fui autorizado a aprender singularmente pouco. Mas aquele pequeno conhecimento dela, que fui capaz de adquirir, pareceu me deprimir muito. Talvez fosse, no início, apenas a relutância manifesta de meu velho preceptor em discutir comigo minha ascendência paterna que deu origem ao terror que eu sempre senti à menção de minha nobre casa. Mas quando deixei a infância, pude montar os fragmentos desencontrados das conversas deixados escapar pela língua que começara a vacilar, descontrolada, com a chegada da senilidade, que tiveram uma espécie de relação com uma certa circunstância que eu sempre julgara estranha, mas que agora se tornava soturnamente terrível. A circunstância a que me refiro é a idade prematura na qual todos os condes de minha linhagem haviam encontrado seu fim. Apesar de até então ter considerado que isso não passava do atributo natural de uma família de homens de vida curta, dali em diante eu meditei demoradamente naquelas mortes prematuras e comecei a relacioná-las com as divagações do velho, que falava com frequência de uma maldição que, durante séculos, impedira as vidas dos portadores de meu título de superarem a idade de 32 anos. Em meu 21º aniversário, o idoso Pierre entregou-me um documento de família que, disse ele, durante muitas gerações, fora passada de pai para filho e mantida pelo seu possuidor. Seu conteúdo era da mais assombrosa natureza e a sua leitura atenta confirmou a gravidade de minhas apreensões. Nessa época, minha crença no sobrenatural era firme e solidamente assentada. Senão eu teria descartado com desprezo a narrativa incrível que se desdobrou diante dos meus olhos. O papel levou-me de volta aos dias do século XIII, quando o velho castelo em que eu estava era uma temida e impenetrável fortaleza. Ele falava de um certo ancião que habitara um dia em nossa propriedade, uma pessoa de não poucas realizações, embora pouco acima da classe dos camponeses, de nome Michel, geralmente designado pelo sobrenome Mauvais, o mal, por sua sinistra reputação. Ele havia estudado além do habitual em seu povo, buscando coisas como a pedra filosofal ou o elixir da vida eterna nos segredos terríveis da magia negra e da alquimia, sendo considerado um sábio. Michel Mauvais teve um filho de nome Charles, um jovem tão versado quanto ele nas artes ocultas, e que por isso foi chamado Le Sorcier, ou o feiticeiro. Essa dupla, evitada por todas as pessoas honestas, foi suspeita das práticas mais hediondas. Dizia-se que o velho Michel havia queimado viva a esposa num sacrifício ao diabo, e o inexplicável desaparecimento de muitas criancinhas camponesas foi imputado a esses dois. No entanto, pela natureza obscura do pai e do filho, corria um raio redentor de humanidade. O perverso ancião amava seu rebento com ardente intensidade, enquanto o jovem tinha por seu pai um afeto mais que filial. Certa noite, o castelo no alto da colina foi colocado na mais alucinada confusão pelo desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henri, o conde. Um grupo de busca, chefiado pelo pai desesperado, invadiu a casa de campo dos feiticeiros e ali topou com o velho Michel Mauvais, ocupado com um enorme caldeirão, borbulhando intensamente. Sem prova evidente, na loucura desgovernada de fúria e desespero, o conde agarrou o idoso mago e, antes que relaxasse seu aperto assassino, sua vítima se fora. Enquanto isso, criados jubilosos estavam proclamando a descoberta do jovem Godfrey num quarto distante e pouco usado do grande edifício, contando, tarde demais, que o pobre Michel fora morto em vão. Quando o conde e seus camaradas se afastavam da morada baixa do alquimista, a figura de Charles Le Sorcier apareceu por entre as árvores.
A tagarelice excitada dos lacaios que estavam por ali já o informara do que havia ocorrido. Mas ele, no início, pareceu indiferente ao destino de seu pai. Depois, avançando lentamente ao encontro do conde, ele pronunciou num tom grave, mas terrível, a maldição que haveria de assombrar para sempre a casa de C. Que nenhum nobre de vossa linhagem assassina sobrevive para atingir uma idade maior do que a vossa, proclamou ele, quando, saltando abruptamente de volta para a mata escura, tirou de sua túnica um frasco contendo um líquido incolor, o qual lançou na face do assassino de seu pai, enquanto desaparecia por trás do negro cortinado da noite. O conde morreu sem dizer palavra e foi enterrado no dia seguinte, com pouco mais de 32 anos, desde a hora do seu nascimento. Não foi possível encontrar traço do seu assassino, mesmo quando grupos infatigáveis de camponeses vasculharam os bosques vizinhos e os campos em volta do monte. Mas o tempo e a falta de quem lembrasse embotaram a memória da maldição nas mentes da família do finado conde, de tal forma que, quando Godfrey, causa inocente de toda a tragédia e sobrinho do infeliz conde, sucedeu-lhe nos títulos e posses, o fato de uma maldição perpétua sobre a casa foi aparentemente esquecido. E quando, por fim, Godfrey morreu, de morte natural, foi por isso que o seu sucessor, um jovem notável pela sua inteligência e prudência, foi, por sua vez, com grande regozijo, enterrado, não obstante a sua morte ter ocorrido quando ele se encontrava no meio da sua vida, como um velho de 86 anos. Então vieram os condes que, por cerca de 2 gerações, não tinham outra coisa senão lamentos para a sua decadência. Aqueles que os seguiam em nossa linhagem desceu progressivamente da riqueza ao menor meio de subsistência e, quando chegou a vez de meu pai, a coisa foi tão absurda que a sua vida de triste ruína foi curta. Ele foi sucedido por mim e, quando contava com pouco mais de 32 anos, percebi que a minha própria sorte estava se aproximando da fatalidade que havia atormentado os meus antecessores. Cada linha da antiga escritura de família descreve com minuciosidade a minha própria condição e o meu trágico destino. Sem poder evitar o que era inexorável e utilizando todo o engenho e sabedoria de que fui capaz, eu lancei todas as minhas energias na procura do elixir da vida. Com a ajuda de muitos livros antigos, com a assistência de alquimistas e homens de ciência mais avançada, e depois de muitas noites de vigília e esperanças vãs, eu, como último conde, pouco espero e receio encontrar o segredo da imortalidade, bem como nada tenho para temer senão a própria morte. E é agora, senhores, que estou quase no fim da minha esperança, quase esgotado pelas fadigas das minhas tentativas. Eu me dou a missão de expor a verdade para vocês e a todos aqueles que poderiam vir a conhecer minha história e a de meus antecessores, para que os nossos ancestrais e seus descendentes possam viver sem medo de uma maldição. Para aqueles que já atravessaram o tempo e para aqueles que ainda o atravessarão, as memórias do passado devem ser passadas para sempre como advertência, para que, se possível, sejam evitadas. Neste momento, eu me deparo com a perspectiva de morte iminente e sinto a minha última hora se aproximar. Olhando para a minha vida e para o que se seguiu, vejo que minha trajetória é uma de busca interminável e de sofrimento constante. Eu sou o último dos condenados e, ao deixar este mundo, espero que minha história seja conhecida e compreendida para que, de algum modo, possa trazer paz para aqueles que vierem depois de mim. Espero que tenham gostado de mergulhar nesta história intrigante e sombria de O Alquimista. Através das palavras do último conde,
exploramos uma jornada de desespero, mistério e a busca pela eternidade. Se você curtiu este vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos uploads. E se você tiver alguma sugestão ou teoria sobre a história, deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos saber o que você pensa. Obrigado por assistir e até a próxima, onde continuaremos explorando os mistérios mais fascinantes da literatura e da história. Até lá, mantenha sua curiosidade acesa e continue buscando o desconhecido.